Não é possível traduzir além das alergias. O amendoim também pode apresentar outros riscos menos óbvios. Ele é conhecido por sua suscetibilidade a aflatoxinas, compostos tóxicos produzidos por certos tipos de mofo que podem crescer no amendoim, especialmente se armazenado em condições quentes e úmidas. As aflatoxinas são carcinógenos conhecidos e podem causar sérios problemas de saúde, incluindo danos ao fígado e um risco aumentado de câncer. Embora regulamentações rigorosas e controle de qualidade na maioria dos países desenvolvidos reduzam significativamente esse risco para o amendoim comercializado, isso continua sendo uma preocupação, especialmente para amendoins provenientes de fontes menos regulamentadas ou armazenados incorretamente. Outro aspecto a considerar é a proporção de ácidos graxos ômega 6 e ômega 3 no amendoim. Embora o amendoim contenha gorduras monoinsaturadas saudáveis, ele também é relativamente rico em ácidos graxos ômega 6. Enquanto os ômega 6 são essenciais, a dieta ocidental moderna frequentemente os contém em excesso em comparação com os ômega 3, o que pode contribuir para a inflamação no corpo. Para pessoas que buscam reduzir a inflamação, o consumo excessivo de amendoim pode não ser o ideal. Finalmente, muitos produtos de amendoim, como amendoins torrados salgados ou manteiga de amendoim, frequentemente contêm altas quantidades de sódio, açúcar e gorduras não saudáveis adicionados. Esses aditivos podem anular quaisquer benefícios potenciais para a saúde e contribuir para problemas como pressão alta, ganho de peso e um risco aumentado de doenças metabólicas. Se o amendoim faz parte da dieta, opte por variedades cruas e sem sal e leia atentamente os rótulos para evitar aditivos ocultos. Em geral, embora o amendoim possa ser nutritivo para alguns, sua onipresença, potenciais propriedades alergênicas, risco de aflatoxinas e a frequente presença de aditivos não saudáveis exigem uma abordagem cautelosa. Para aqueles que não sofrem de alergias, a moderação e escolhas conscientes são fundamentais. No entanto, dada a disponibilidade de alternativas mais seguras e nutritivas, como amêndoas ou nozes, pode valer a pena considerar a redução do consumo de amendoim, especialmente para idosos que buscam otimizar sua saúde. 3. Castana de caju, engañosamente saudável. As castanhas de caju, com sua forma característica de meia-lua e textura delicada e cremosa, são outra oleaginosa popular frequentemente encontrada em misturas de lanches, sobremesas e até como base para queijos e molhos veganos. Seu sabor suave e levemente adocicado as torna favoritas de muitos, e ela certamente contém nutrientes benéficos, como magnésio, zinco e gorduras saudáveis. No entanto, assim como as macadâmias, as castanhas de caju escondem algumas desvantagens que podem torná-las uma escolha menos ideal do que parecem à primeira vista, especialmente para quem monitora de perto sua saúde. O principal problema com as castanhas de caju é seu teor relativamente alto de oxalatos. Oxalatos são compostos naturais encontrados em muitas plantas que podem se ligar ao cálcio e outros minerais, formando cristais. Para a maioria das pessoas, o consumo moderado de oxalatos não é um problema. No entanto, para indivíduos predispostos à formação de cálculos renais, especialmente cálculos de oxalato, um alto consumo de castanhas de caju e outros alimentos ricos em oxalatos, como espinafre, ruibarbo e amêndoas, pode aumentar o risco. Se você tem histórico de cálculos renais, é aconselhável consultar um médico ou nutricionista sobre o consumo de castanhas de caju e outros alimentos ricos em oxalatos. Além disso, as castanhas de caju, assim como as macadâmias, são bastante calóricas e ricas em gordura. Uma porção, cerca de 18 castanhas ou 28 gramas, contém aproximadamente 160 calorias e 13 gramas de gordura. Embora essas gorduras sejam principalmente monoinsaturadas e saudáveis para o coração, é fácil exagerar nas porções, o que pode levar a um ganho de peso não intencional. Sua textura macia também contribui para isso, pois não exigem a mesma mastigação que as amêndoas ou nozes, por exemplo, o que pode levar a um consumo mais rápido e a uma menor sensação de saciedade. Outro aspecto a considerar é a forma como as castanhas de caju são processadas. Ao contrário da maioria das outras oleaginosas, as castanhas de caju nunca são vendidas com casca, porque sua casca externa contém urushiol, a mesma substância tóxica encontrada na erva venenosa, que pode causar uma forte reação cutânea. Portanto, as castanhas de caju são sempre processadas para remover essa casca, o que geralmente envolve cozimento a vapor ou torra. Embora isso as torne seguras para consumo, também significa que elas não são cruas no mesmo sentido que outras oleaginosas e podem perder alguns de seus nutrientes mais sensíveis durante o processamento. Assim como o amendoim, muitas castanhas de caju comerciais são vendidas torradas, salgadas ou cobertas com açúcar, o que adiciona calorias, sódio e açúcar desnecessários. Para uma saúde ótima, escolha castanhas de caju cruas e sem sal e consuma-as com moderação.
Em geral, as castanhas de caju não são uma oleaginosa ruim, mas seu alto teor de oxalatos, densidade calórica e método de processamento significam que elas podem não ser a melhor escolha para o consumo diário, especialmente para pessoas com certas preocupações de saúde. Para a maioria das pessoas, o consumo moderado de castanhas de caju como parte de uma dieta equilibrada é provavelmente seguro, mas estar ciente dessas desvantagens potenciais é fundamental para tomar decisões alimentares informadas. 4. Pinhões. Um risco caro. Os pinhões, com sua textura delicada e amanteigada e sabor sutil e resinoso, são uma iguaria culinária frequentemente usada em pestos, saladas e pratos gourmet. Eles são, sem dúvida, deliciosos e contêm gorduras saudáveis, proteínas e micronutrientes como magnésio e zinco. No entanto, apesar de seu apelo culinário, os pinhões vêm com um risco único e bastante desagradável, conhecido como síndrome da boca de pinhão ou sabor metálico. A síndrome da boca de pinhão é um distúrbio de paladar raro, mas muito real, que pode se desenvolver de 12 a 48 horas após o consumo de pinhões. É caracterizada por um sabor amargo e metálico na boca que pode durar de alguns dias a várias semanas. Esse sabor pode ser tão intenso que torna qualquer alimento ou bebida desagradável e pode ser acompanhado de náuseas ou desconforto. A causa exata dessa síndrome não é totalmente compreendida, mas acredita-se que esteja ligada a certos tipos de pinhões, especialmente aqueles importados da Ásia, como o Pinus armandii ou Pinus massoniana, que podem conter ácidos graxos específicos que desencadeiam essa reação. Embora a síndrome da boca de pinhão não seja fatal e geralmente desapareça por conta própria, ela pode ser extremamente desagradável e perturbadora para o estilo de vida. Para idosos, que podem ser mais sensíveis a alterações no paladar ou já ter problemas de apetite, essa síndrome pode ser particularmente problemática. Imagine perder a capacidade de desfrutar da comida por várias semanas. Isso pode afetar seriamente a qualidade de vida e até mesmo a ingestão de nutrientes. Além desse risco único, os pinhões também estão entre as oleaginosas mais caras do mercado, o que os torna menos acessíveis para o consumo regular. Seu alto preço, combinado com o risco potencial da síndrome da boca de pinhão, pode torná-los uma escolha menos atraente em comparação com outras oleaginosas mais confiáveis e econômicas. Assim como outras oleaginosas, os pinhões também são calóricos, cerca de 190 calorias por 28 gramas. Portanto, o controle das porções é importante. Se você ainda optar por consumir pinhões, é aconselhável comprá-los de fornecedores confiáveis e, talvez, experimentar uma pequena quantidade primeiro para garantir que não haja reação. No entanto, dadas as potenciais inconveniências e a disponibilidade de muitas outras oleaginosas saudáveis e seguras, muitos podem preferir evitar os pinhões completamente ou consumi-los muito raramente. Em conclusão, embora as oleaginosas sejam, sem dúvida, uma adição valiosa a uma dieta saudável, é importante abordá-las com sabedoria. Amêndoas, nozes, pistaches e castanhas do Pará oferecem uma infinidade de benefícios cientificamente comprovados para a saúde do coração, cérebro, controle de peso e função da tireoide, tornando-os excelentes escolhas para o consumo regular. No entanto, macadâmias, amendoins, castanhas de caju e pinhões vêm com desvantagens potenciais, como alta densidade calórica, riscos de alergia, aflatoxinas, oxalatos ou distúrbios de paladar únicos. A escolha consciente e a moderação são fundamentais para obter o máximo benefício desses presentes da natureza e minimizar quaisquer riscos potenciais. Sempre ouça seu corpo e, em caso de dúvida, consulte um profissional de saúde ou nutricionista para garantir que suas escolhas de oleaginosas se alinham às suas necessidades individuais de saúde. O texto fornecido foi completamente traduzido na resposta anterior. Não há mais conteúdo para continuar. O texto original foi traduzido na íntegra. Não há mais conteúdo para continuar a tradução. O texto original fornecido foi traduzido na sua totalidade. Não há mais conteúdo pendente para continuar a tradução. O texto original foi traduzido por completo. Não há mais conteúdo para continuar. Amador. Seus taninos naturais conferem um leve amargor que alguns podem não achar muito agradável. Se for o caso, experimente torrá-las levemente no forno ou deixá-las de molho em água por algumas horas para suavizar o sabor e realçar sua riqueza amanteigada. O armazenamento também é crucial. O alto teor de óleo das nozes significa que elas podem rançar se deixadas em condições quentes e úmidas. Para manter o frescor, guarde-as em um recipiente hermético na geladeira por alguns meses ou no freezer por até 1 ano. Essencialmente, as nozes são um verdadeiro superalimento, apoiando a saúde do cérebro, do coração e o equilíbrio metabólico. Torne-as um hábito diário, adicionando-as à aveia, smoothies ou consumindo-as como um lanche por si só, e sua mente e corpo agradecerão.
3 pistaches, o herói no controle de peso. Agora, voltemos nossa atenção aos pistaches, essas vibrantes joias verdes que frequentemente adornam mesas festivas ou eventos esportivos, onde seu crocante agradável e doçura sutil os tornam favoritos universais. No entanto, os pistaches são mais do que apenas um deleite saboroso. Eles representam uma escolha estrategicamente inteligente para quem busca manter um peso saudável sem sacrificar o prazer de comer. Em comparação com muitas outras oleaginosas, os pistaches são uma opção mais leve em calorias, contendo cerca de 120 a 130 calorias por 28 gramas, o que equivale a aproximadamente 49 unidades. Isso os torna um lanche adequado para quem monitora cuidadosamente o tamanho das porções. O que torna os pistaches tão notáveis no contexto do controle de peso? Tudo se resume à sua capacidade de promover a saciedade, aquela sensação de plenitude que efetivamente mantém a fome à distância. Os pistaches contêm um trio vencedor: proteína, fibra e gordura saudáveis, que, juntas, ajudam a conter o excesso de alimentação. O processo de descascá-los adiciona outra camada de genialidade. Ele retarda o ritmo de consumo, dando ao cérebro tempo suficiente para registrar a saciedade e dificultando o consumo inconsciente. Pesquisas até sugerem que o sinal visual das cascas descartadas pode aumentar a consciência do tamanho da porção, um truque psicológico pequeno, mas bastante inteligente. Além do controle de peso, os pistaches oferecem benefícios significativos para a saúde ocular, graças ao seu rico teor de luteína e zeaxantina. Esses poderosos antioxidantes fornecem proteção contra a degeneração macular relacionada à idade e contribuem para a manutenção da acuidade visual ao longo dos anos. Eles também ajudam ativamente a filtrar a luz azul prejudicial e neutralizam os radicais livres, protegendo assim a retina de danos. Assim como seus irmãos oleaginosos, os pistaches beneficiam a saúde do coração devido às suas gorduras monoinsaturadas, que apoiam um equilíbrio ideal de colesterol. Sua cor vibrante e rica é uma dica inequívoca de seu poder antioxidante, que combate ativamente a inflamação e o estresse oxidativo em todo o corpo. Uma porção de aproximadamente 49 pistaches se encaixa perfeitamente em uma dieta equilibrada. No entanto, se a pessoa adquirir pistaches já descascados ou aromatizados, por exemplo, com sal e pimenta ou chile, deve-se monitorar cuidadosamente a quantidade de sódio ou açúcar adicionado. Recomenda-se armazená-los em local fresco e seco para maximizar o frescor. Em caso de alergias, é necessário garantir que sejam seguros para consumo pessoal ou para entes queridos. Os pistaches são uma escolha deliciosa e prática, ideal para lanches mais inteligentes, nutrindo o corpo de dentro para fora. Eles também são versáteis. Combiná-los com um punhado de frutas frescas, uma colher de iogurte grego desnatado ou até mesmo uma pitada de chocolate amargo resultará em um deleite equilibrado e agradável, que apoia tanto os objetivos de controle de peso quanto a saúde ocular. 4 castanhas do Pará, uma fonte única de selênio. Agora, vamos mudar nossa atenção para uma oleaginosa menos conhecida, mas surpreendentemente potente, que exerce um impacto significativo em um aspecto muito específico do bem-estar, a saúde da tireoide. As castanhas do Pará, muitas vezes ofuscadas por opções mais populares como amêndoas ou castanhas de caju, merecem destaque por seu perfil nutricional incomparável. Essas grandes oleaginosas em forma de meia-lua podem não adornar todos os pratos de aperitivos, mas quando se trata de apoiar a tireoide e fortalecer o sistema imunológico, elas se destacam. Sua arma secreta é o selênio, um micronutriente essencial que desempenha um papel fundamental na função da tireoide. A tireoide, uma pequena glândula em forma de borboleta localizada no pescoço, atua como principal regulador do metabolismo, produção de energia, estabilidade do humor e inúmeros outros processos corporais. Com o envelhecimento, manter seu funcionamento ideal torna-se cada vez mais vital, e o selênio é um jogador-chave nesta missão. O selênio apoia a tireoide facilitando a produção e conversão de hormônios tireoidianos, como T3 e T4, que governam tudo, desde a eficiência da queima de calorias até o bom funcionamento do cérebro. Mesmo uma leve deficiência desse mineral pode desequilibrar, retardando o metabolismo, esgotando a energia ou até mesmo afetando o humor e a clareza cognitiva. Além dos benefícios para a tireoide, o selênio atua como um poderoso antioxidante, unindo-se à vitamina E e outros compostos nas castanhas do Pará para combater o estresse oxidativo e a inflamação, dois culpados do envelhecimento e de doenças crônicas, como doenças cardíacas ou diabetes. Além disso, o selênio fortalece o sistema imunológico, aumentando a capacidade do corpo de resistir a infecções e se recuperar de doenças de forma mais eficaz, o que é especialmente valioso, pois a imunidade diminui naturalmente com a idade. No entanto,
O que torna as castanhas do Pará verdadeiramente únicas é sua extraordinária concentração de selênio. Ao contrário de outras oleaginosas, onde um punhado abundante constitui uma porção, essas castanhas contêm tanto selênio que apenas uma ou duas, sim, apenas uma ou duas por dia, podem satisfazer a necessidade diária de um adulto, aproximadamente 55 microgramas. Essa eficácia é tanto uma bênção quanto um aviso. O consumo excessivo de castanhas do Pará pode levar a níveis tóxicos de selênio, uma condição conhecida como selenose, que pode se manifestar como unhas e cabelos quebradiços, distúrbios gastrointestinais ou, em casos graves, distúrbios neurológicos. Assim, a moderação não é apenas uma recomendação, mas uma necessidade. Pense nas castanhas do Pará não como um lanche casual, mas sim como um suplemento alimentar direcionado, uma pequena, mas potente adição à dieta. Se sua textura ligeiramente terrosa e seca não agrada ao paladar, existem maneiras inteligentes de apreciá-la sem arriscar o excesso. Experimente picar finamente uma castanha do Pará e adicioná-la a uma mistura de amêndoas, nozes ou sementes de girassol para uma crocância variada. Alternativamente, misture-a em um smoothie com espinafre, banana ou polvilhar sobre um prato de aveia ou iogurte, combinado com frutas frescas, como maçãs fatiadas ou mirtilos. Essa abordagem permite aproveitar suas propriedades benéficas para a tireoide e o sistema imunológico, controlando o consumo. As castanhas do Pará são a prova do ditado de que o bom vem em embalagens pequenas. Quando usadas com sabedoria, são uma potência nutricional para a longevidade e vitalidade. Tendo explorado algumas excelentes opções de oleaginosas, vamos agora passar para uma história mais cautelosa. Nem todas as oleaginosas são igualmente benéficas, e algumas podem exigir uma segunda olhada, especialmente para idosos que buscam otimizar sua saúde. Embora as oleaginosas sejam frequentemente elogiadas como superalimentos ricos em nutrientes, repletos de gorduras saudáveis, proteínas e micronutrientes vitais, algumas variedades apresentam desvantagens que podem minar os objetivos de saúde. Seja pelo excesso de calorias, riscos de alergia ou aditivos ocultos, certas oleaginosas são melhor consumidas com moderação ou evitadas completamente. Vamos examinar 4 tipos que podem apresentar desafios, começando com uma opção enganosamente decadente. 1. Castanas de macadamia. As castanhas de macadâmia frequentemente evocam associações de luxo, biscoitos de chocolate branco com macadâmia, misturas de lanches gourmet ou punhados amanteigados torrados. Sua textura rica e cremosa e doçura sutil as tornam um favorito de destaque. Mas esse luxo tem um preço, especialmente se a pessoa está monitorando sua cintura ou priorizando a saúde do coração. O principal problema com as castanhas de macadâmia é seu impressionante teor de calorias e gordura. Uma onça, cerca de 10 a 12 castanhas, contém mais de 200 calorias e 21 gramas de gordura, o que é maior do que a maioria das outras oleaginosas. Embora grande parte dessa gordura seja monoinsaturada e saudável para o coração, a densidade em se torna alarmantemente fácil acumular calorias sem sentir saciedade. Compare isso com pistaches ou amêndoas, que oferecem maior volume por caloria, e a diferença se torna evidente. O problema é agravado por sua natureza irresistível. Ao contrário de oleaginosas mais duras que exigem mastigação cuidadosa, a qualidade macia e que derrete na boca da macadâmia pode levar a pessoa a comer muito mais do que o planejado. Antes que perceba, um lanche rápido se transforma em centenas de calorias extras, minando os esforços de controle de peso. As preparações comerciais apenas exacerbam a questão. Macadâmias torradas com mel, salgadas ou cobertas de chocolate introduzem açúcar, sódio e gorduras saturadas, transformando uma escolha potencialmente saudável em um campo minado dietético. Para idosos que controlam o colesterol, a pressão arterial ou os níveis de açúcar no sangue, esses aditivos podem inclinar a balança na direção errada. Isso não significa que a macadâmia seja totalmente proibida. Moderação e estratégia são fundamentais. Se forem essenciais, opte por variedades cruas ou torradas a seco e atenha-se a porções rigorosas, idealmente pré-medidas em pequenos sacos de lanche, em vez de punhados soltos de um pote. Melhor ainda, incorpore-as em refeições para um prazer controlado. Esmigalhe algumas sobre uma salada de folhas verdes, misture-as com quinoa e vegetais ou adicione-as a um pesto caseiro. Dessa forma, a pessoa desfrutará de seu sabor único sem exagerar. Embora as castanhas de macadâmia não sejam inerentemente vilãs, sua densidade calórica, a facilidade de consumo excessivo e os frequentes aditivos não saudáveis as tornam uma oleaginosa a ser abordada com cautela, e não com despreocupação. Para aqueles que priorizam o controle de peso e a saúde cardiovascular, mantê-las como um deleite ocasional, e não como um alimento básico, é uma escolha sensata. 2. Amendoim,
um alérgeno comum com riscos ocultos. O amendoim está presente em muitos lares e dietas, valorizado por sua versatilidade e sabor rico e terroso. Desde a clássica manteiga de amendoim espalhada em sanduíches até os punhados salgados torrados consumidos em jogos de beisebol ou reuniões festivas, o amendoim ocupa um lugar especial como uma das oleaginosas mais consumidas. No entanto, apesar de sua ampla popularidade e significado cultural, o amendoim vem com uma série de armadilhas potenciais que exigem um exame mais atento. Ao contrário da crença popular, o amendoim não é uma oleaginosa verdadeira. É uma leguminosa, pertencente à mesma família botânica que feijões, ervilhas e lentilhas. Essa distinção pode parecer trivial para o consumidor comum, mas tem implicações importantes. Por exemplo, sua classificação como leguminosa explica por que algumas pessoas com alergia a nozes de árvores podem consumir amendoim com segurança, enquanto outras experimentam forte reatividade cruzada tanto a nozes de árvores quanto a amendoim, borrando as linhas de segurança alimentar. A questão mais premente com o amendoim é sua associação com alergias, que estão entre as sensibilidades alimentares mais graves e potencialmente fatais. A alergia ao amendoim afeta milhões de pessoas em todo o mundo, e para aqueles que sofrem dela, a exposição pode desencadear anafilaxia, uma reação sistêmica rápida que pode incluir dificuldade respiratória, inchaço e uma queda perigosa da pressão arterial. Para indivíduos ou famílias afetadas por essa condição, a vigilância é obrigatória. A evitação completa de amendoim e produtos que o contenham é a única defesa confiável. Os sintomas podem surgir repentina e rapidamente, tornando o amendoim um perigo oculto em ambientes onde há risco de contaminação cruzada, como restaurantes, padarias ou até mesmo cozinhas compartilhadas. Além de seu potencial alergênico, o amendoim esconde outra ameaça insidiosa, as aflatoxinas. Esses compostos tóxicos são produzidos por certos fungos, nomeadamente Aspergillus flavus e Aspergillus parasíticos, que prosperam em condições quentes e úmidas, circunstâncias que o amendoim pode encontrar durante o crescimento, colheita ou armazenamento. As aflatoxinas não são apenas um pequeno inconveniente. São potentes carcinógenos ligados a danos hepáticos e a um risco aumentado de câncer de fígado ao longo do tempo. Nos Estados Unidos, órgãos reguladores como a FDA estabelecem limites rigorosos para os níveis de aflatoxinas em alimentos para proteger os consumidores, mas o risco não é totalmente eliminado. Amendoins comprados a granel de fontes menos regulamentadas ou armazenados incorretamente por longos períodos ainda podem conter níveis elevados dessas toxinas. Esse perigo é particularmente pronunciado em regiões com supervisão inadequada ou em produtos importados de países com padrões menos rigorosos, tornando uma preocupação persistente para os amantes de amendoim. Adicionando à complexidade, muitos produtos de amendoim comercialmente disponíveis são sobrecarregados com aditivos não saudáveis que minam seu valor nutricional. Tomemos, por exemplo, a manteiga de amendoim, um alimento básico da infância para muitos. Embora em sua forma pura possa ser uma fonte saudável de proteína e gorduras benéficas, uma rápida olhada nas prateleiras dos supermercados revela potes cheios de óleos hidrogenados, açúcar refinado e sódio em excesso. Esses aditivos, projetados para melhorar o sabor e a vida útil, podem contribuir para uma série de problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas, ganho de peso e inflamação crônica. Da mesma forma, amendoins torrados, frequentemente comercializados como um lanche conveniente e rico em proteínas, são muitas vezes abundantemente temperados com sal em excesso, sabores artificiais ou coberturas açucaradas, como mel ou caramelo. O que poderia ser uma escolha potencialmente nutritiva rapidamente se transforma em um deleite denso em calorias e pobre em nutrientes, apresentando um desafio oculto para manter uma dieta equilibrada. Então, como se pode consumir amendoim de forma mais segura e saudável? Para aqueles que adoram seu sabor de noz e textura cremosa, a chave reside em escolhas conscientes e moderação. Opte por manteiga de amendoim natural sem adição de óleos, açúcar ou conservantes, apenas amendoim e, talvez, uma pitada de sal. O controle das porções é igualmente vital, pois o amendoim é calórico, e o consumo excessivo pode levar ao ganho de peso indesejado. O armazenamento adequado é outro passo crucial. Guarde o amendoim em um local fresco e seco, de preferência em um recipiente hermético, para minimizar o risco de crescimento de mofo e contaminação por aflatoxinas. Ao comprar a granel, adquira de fornecedores confiáveis com controle de qualidade transparente. Embora o amendoim possa se encaixar em uma dieta saudável, os riscos de alergia, a vulnerabilidade à contaminação tóxica e a produção frequentemente não saudável significam que é um produto a ser abordado com cautela, e não com despreocupação. 3. Pinhões. Caros, delicados e propensos a um sabor desagradável. Os pinhões ocupam um nicho luxuoso no mundo culinário,
valorizados por seu sabor delicado e amanteigado e sua crocância sutil. Essas minúsculas sementes, colhidas de pinhas de certas árvores, têm sido um alimento básico gourmet por séculos, adornando pratos da culinária mediterrânea e italiana. Seja polvilhado sobre uma salada fresca de rúcula, adicionado a um pesto vibrante de manjericão ou torrado com vegetais e ervas, o pinhão confere elegância aos pratos, combinando lindamente com queijos picantes, azeite aromático e temperos saborosos. No entanto, apesar de todo o seu apelo culinário, os pinhões apresentam uma série de desvantagens que os tornam menos práticos para lanches diários ou como fonte de nutrientes em comparação com outras oleaginosas, como amêndoas, nozes ou pistaches. Um dos problemas mais significativos com os pinhões é o alto teor de óleo, o que os torna excepcionalmente perecíveis. Ao contrário de oleaginosas mais resistentes, como amêndoas ou castanhas de caju, que podem ser armazenadas na despensa por meses sem perder seu apelo, os pinhões são muito mais frágeis. Se armazenados incorretamente, seus abundantes óleos naturais oxidam rapidamente, levando ao ranço, um processo que os priva de seus benefícios nutricionais e deixa um sabor desagradável, rançoso ou azedo. Essa deterioração não apenas compromete seu sabor delicado, mas também pode causar um leve desconforto digestivo em alguns consumidores. Para preservar o frescor, os pinhões exigem manuseio cuidadoso. Armazene-os em um recipiente hermético na geladeira para uso a curto prazo ou no freezer por períodos mais longos. A temperatura ambiente raramente é amiga dessas oleaginosas, especialmente em climas quentes ou úmidos, onde a deterioração é acelerada. O fenômeno conhecido como síndrome da boca de pinhão é um efeito colateral curioso e irritante relatado por alguns apreciadores de pinhões. Após consumir pinhões, certos indivíduos desenvolvem um sabor amargo ou metálico persistente que permanece na boca por vários dias ou até semanas, alterando o sabor de tudo que comem ou bebem. Embora essa condição não cause danos físicos, pode ser debilitante, transformando uma refeição agradável em uma provação sensorial prolongada. Os pesquisadores ainda não conseguem identificar sua causa exata, embora as teorias apontem para certas variedades de pinhões, especialmente as derivadas de algumas espécies de pinheiros chineses, ou para sensibilidades bioquímicas individuais. Se alguém já desfrutou de um punhado de pinhões e depois descobriu que seu café da manhã tinha gosto de moedas por vários dias, pode pensar duas vezes antes de tocá-los novamente. Do ponto de vista nutricional, os pinhões não são totalmente desprovidos de méritos. Embora não atinjam o peso nutricional de outras oleaginosas, eles fornecem uma quantidade modesta de vitamina C, uma vantagem bastante incomum para uma oleaginosa, bem como pequenas doses de potássio, magnésio e vitaminas do complexo B, como B6 e folato. Esses nutrientes são, sem dúvida, benéficos, mas em comparação com o amplo espectro de vitaminas e minerais encontrados em amêndoas, nozes ou pistaches, os pinhões ficam aquém. Uma porção típica de pinhões oferece menos saciedade, o que significa que é menos provável que saciem a fome por um longo período. Este é um fator importante para quem busca lanches nutritivos para dias ativos. Se considerarmos seu alto preço, frequentemente devido ao processo trabalhoso de colheita das pinhas, e seu curto prazo de validade, os pinhões começam a parecer uma escolha menos prática para o consumo regular. Como, então, desfrutar dos pinhões sem cair nessas armadilhas? Se seu sabor único agrada, eles ainda podem ser um toque gourmet em pratos, mas a moderação e a cautela são cruciais. Use-os com parcimônia. Pense em uma colher de sopa polvilhada sobre uma salada ou um pequeno punhado adicionado ao pesto, em vez de comê-los aos punhados como um lanche por si só. Para uma alternativa mais acessível e rica em nutrientes, considere substituir os pinhões por sementes, como girassol ou abóbora, ou até mesmo amêndoas, que imitam sua textura, oferecendo mais proteína, fibra e vitaminas por uma fração do custo. Ao comprar pinhões, adquira apenas a quantidade que você usará rapidamente e armazene-os na geladeira ou no freezer para manter o frescor. Sempre que possível, verifique sua origem, pois algumas fontes sugerem que as oleaginosas de espécies mediterrâneas tradicionais, como Pinus pineia, são menos propensas a causar a síndrome da boca de pinhão do que as importadas mais baratas. Em última análise, os pinhões adicionam um toque requintado aos pratos, mas sua natureza perecível, menor densidade nutricional, efeitos colaterais incomuns e alto preço os tornam uma oleaginosa para ser apreciada ocasionalmente, e não para ser um item básico diário da dieta. Agora, vamos para o próximo. Quando alguém pensa em castanhas, sua mente pode imediatamente se transportar para cenas pitorescas de mercados festivos movimentados, onde vendedores as assam em fogo aberto, enchendo o ar com um aroma quente e convidativo. Talvez imagine noites aconchegantes de inverno,
o estalar de uma lareira e a deliciosa doçura de noz que as castanhas trazem às tradições sazonais. As castanhas ocupam um lugar especial em muitas culturas, frequentemente celebradas em canções e receitas, de petiscos assados a sopas cremosas e recheios festivos. No entanto, apesar de seu charme e sabor característico, as castanhas são surpreendentemente diferentes da maioria das outras oleaginosas em seu perfil nutricional. Enquanto oleaginosas como amêndoas, nozes e pecãs são conhecidas por seu alto teor de proteínas e gorduras saudáveis para o coração, as castanhas são uma exceção. Elas são compostas predominantemente de carboidratos, especificamente amido. Elas se assemelham mais a grãos, como arroz, ou vegetais ricos em amido, como batatas, do que a seus irmãos de árvore. Essa composição única lhes confere um sabor naturalmente doce e uma textura macia e farinhenta, mas também significa que elas não fornecem os mesmos benefícios ricos em proteínas ou gorduras que muitos associam às oleaginosas. Uma das diferenças mais notáveis das castanhas é o baixo teor de gorduras saudáveis, uma característica da maioria das outras oleaginosas. Tomemos, por exemplo, amêndoas ou nozes. Elas são ricas em gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, que foram extensivamente estudadas por sua capacidade de apoiar a saúde cardiovascular. Essas gorduras contribuem ativamente para a redução de processos inflamatórios, a diminuição dos níveis de colesterol LDL ruim e o aumento das concentrações de colesterol HDL bom, tornando-as uma excelente escolha para quem busca proteger o coração. As castanhas, por outro lado, distinguem-se por um teor de gordura extremamente insignificante, menos de 2 gramas por uma porção de 100 gramas, o que contrasta drasticamente com 50-60 gramas encontrados em muitas outras oleaginosas. Essa falta de gordura significa que as castanhas não possuem um fator de saciedade, a sensação de plenitude duradoura que as oleaginosas mais gordurosas proporcionam. Isso pode ser uma desvantagem fundamental para quem busca controlar o peso ou procura lanches nutritivos entre as refeições principais. Se o objetivo principal é incluir oleaginosas na dieta precisamente por suas gorduras saudáveis para o coração ou pela capacidade de fornecer energia prolongada, as castanhas provavelmente não atenderão a essas expectativas. Outro aspecto importante em relação às castanhas é seu índice glicêmico relativamente alto, uma medida da rapidez com que um alimento pode elevar os níveis de açúcar no sangue. Como as castanhas são predominantemente compostas de carboidratos, cerca de 80% de suas calorias vêm de carboidratos, elas podem causar um aumento mais rápido e pronunciado nos níveis de açúcar no sangue em comparação com oleaginosas ricas em proteínas e gorduras, como pistaches ou avelãs. Essa característica torna as castanhas menos adequadas para pessoas que precisam controlar cuidadosamente seus níveis de açúcar no sangue, como aquelas com diabetes, pré-diabetes ou resistência à insulina. Embora sua doçura natural as torne um deleite saboroso, especialmente quando assadas ou cozidas, essa doçura tem um custo para quem monitora de perto a ingestão de carboidratos ou busca manter níveis de energia estáveis ao longo do dia. Para ilustrar, uma onça de castanhas, cerca de 28 gramas, contém aproximadamente 15 gramas de carboidratos, enquanto a mesma quantidade de amêndoas contém apenas cerca de 6 gramas, sendo a maior parte fibra e não amido. Do ponto de vista dos micronutrientes, as castanhas não são totalmente desprovidas de méritos. Embora não atinjam o peso nutricional da família das oleaginosas, elas fornecem uma quantidade modesta de vitamina C, o que é uma vantagem bastante incomum para uma oleaginosa, bem como pequenas doses de potássio, magnésio e vitaminas do complexo B, como B6 e ácido fólico. Esses nutrientes, sem dúvida, são P. As castanhas oferecem algumas vantagens, como suporte à função imunológica e ao metabolismo energético. No entanto, comparadas a outras oleaginosas, elas ficam aquém no fornecimento de um perfil mineral ou antioxidante robusto. Amêndoas, por exemplo, são fonte de vitamina E, magnésio e cálcio, nutrientes cruciais para a saúde da pele, função muscular e força óssea. As nozes se destacam pelo alto teor de ômega 3, que apoia a saúde cerebral e reduz a inflamação. As castanhas, por outro lado, oferecem menos desses nutrientes essenciais e significativamente menos proteína, cerca de 1 a 2 gramas por onça, contra 6-7 gramas em amêndoas ou amendoins. Esse baixo teor proteico diminui sua capacidade de manter a saciedade por mais tempo, tornando-as um lanche menos adequado para uma sensação de plenitude duradoura. Ainda assim, as castanhas possuem apelo culinário e dietético, especialmente para quem busca qualidades específicas nos alimentos. Para dietas sem glúten, são uma alternativa natural aos grãos, oferecendo uma base amilácea que pode substituir ingredientes de trigo em receitas. Sua textura macia e cremosa, similar a purê de batatas quando cozidas, as torna incrivelmente versáteis na cozinha.
Em cozinhas europeias tradicionais, como a italiana ou francesa, são moídas em farinha para sobremesas, transformadas em sopas aveludadas ou assadas como acompanhamento. Na culinária asiática, aparecem em pastas doces ou pratos salgados de wok. Seu menor teor de gordura também pode ser um benefício para quem reduz o consumo de gorduras, desde que se atente à carga de carboidratos. Na época festiva, assar castanhas é um ritual querido, e seu sabor único realça pratos como recheios ou combina com vegetais de raiz. Para desfrutar de castanhas com moderação, sem exagerar nos carboidratos, uma combinação estratégica faz diferença. Como lhes falta gordura e proteínas significativas, combiná-las com alimentos complementares ajuda a equilibrar o impacto nos níveis de açúcar no sangue e as integra a um lanche ou refeição mais equilibrada. Por exemplo, sirva castanhas assadas com um pedaço pequeno de queijo, uma fatia de peito de peru magro ou um punhado de oleaginosas mais gordurosas, como amêndoas ou nozes. Essa combinação adiciona gorduras saudáveis e proteínas, retardando a digestão e proporcionando uma liberação de energia mais estável. O controle das porções é crucial. Recomenda-se um pequeno punhado, cerca de 5 a 6 castanhas ou 1 onça, para gerenciar a ingestão de carboidratos. Outra dica prática: castanhas são mais perecíveis que outras oleaginosas devido ao alto teor de água, cerca de 50%, contra 5 a 10% em amêndoas ou nozes pecan. Isso as torna propensas ao mofo se não forem armazenadas corretamente. Ao comprar castanhas frescas, guarde-as em um saco perfurado na geladeira e use em 3-4 semanas. Alternativamente, opte por versões embaladas a vácuo ou enlatadas para maior durabilidade, embora estas possam conter sódio ou conservantes adicionados. Em resumo, as oleaginosas podem ser uma adição fantástica à dieta, oferecendo uma gama de benefícios à saúde, dependendo da escolha. De um lado, há opções potentes como amêndoas, nozes, pistaches e castanhas do Pará, que fornecem gorduras saudáveis, proteínas e nutrientes vitais para apoiar a saúde do coração, a função cerebral e o bem-estar geral. Do outro lado, há oleaginosas que exigem cautela: macadâmias, ricas em gordura e calorias, amendoins, tecnicamente leguminosas com potenciais riscos alergênicos, pinhões, caros e às vezes associados a distúrbios do paladar, e castanhas, amiláceas e com baixo teor de gordura. As castanhas, embora deliciosas e culturalmente significativas, exigem atenção para se encaixarem em uma dieta equilibrada. As necessidades nutricionais de cada indivíduo são únicas. Se houver incerteza sobre como as oleaginosas se encaixam nos objetivos de saúde pessoais, seja para gerenciar uma condição ou otimizar a dieta, consultar um médico ou nutricionista pode fornecer orientação personalizada. Em última análise, o segredo para colher os benefícios das oleaginosas reside no equilíbrio, na variedade e na moderação. Seja adicionando-as a uma salada, desfrutando-as como lanche ou saboreando-as como um deleite festivo, a oleaginosa certa na quantidade certa pode ser uma aliada saborosa e nutritiva.